Pontualmente, como sempre, às 9 horas, abrindo essa live então para falar sobre emagrecimento, que é o assunto preferido de vocês e que vocês têm me cobrado nos últimos dias para trazer de volta à tona. Eu percebi, eu suspeitei que vocês pisaram forte na jaca ali por dezembro, mais ou menos, e não se recuperaram até agora. Só tenho uma coisa para avisá-los: estamos em abril, gente. E esse é o momento de buscar o balde que vocês chutaram antes que ele seja carregado pela corrente para muito longe. Então, resolvi atender os pedidos e marcar com muita antecedência essa live, onde a gente vai conversar alguns tópicos muito importantes sobre emagrecimento. E essa é uma live que tem um tema sobre o qual eu falo tanto que eu decidi que eu não iria fazer cronograma, eu não iria montar resumo, eu não iria me preparar de forma nenhuma para essa live. Eu simplesmente vim aqui, vou começar a discorrer sobre o tema e eu quero muito a participação de vocês. Porque a participação de vocês é o que vai dar o tom dessa conversa. Eu já sei quais são as principais dificuldades de vocês, eu lido com isso todos os dias, mas eu quero que vocês se pronunciem aqui. Se vocês têm algum conhecido que vocês julgam que também está precisando buscar o balde, que chutou lá em 2022 e não se deu conta que 1/3 do ano de 2023 já passou, manda ele, chama ele na flechinha aí para que ele possa assistir também. Bom, eu gostaria de saber de vocês quem é que aqui está precisando emagrecer. Já escreve eu aqui embaixo, só para eu ter ideia de com quanta gente eu estou lidando, de quanta gente que se perdeu na parada em 2022 e veio com tudo agora para recuperar o tempo perdido. Escreve aqui embaixo eu. Enquanto eu conto para vocês, olha aí, a galera já começou a aparecer. Enquanto eu conto para vocês que nos próximos, a partir de quinta-feira e por uns 10 dias eu devo estar afastado das atividades porque eu estarei pedalando na Patagônia. Olha só que chique, né? Estarei entre a Argentina e o Chile, em algum lugar por lá, pedalando por alguns bons dias, e eu só volto no dia 18 de abril, então vocês provavelmente vão ficar com saudade de mim. Eu quero que quando eu voltar de lá, vocês já estejam em outra condição. Olha quanta gente precisando emagrecer. Fantástico, fantástico. Bueno, gente, então vamos dar seguimento ao nosso conteúdo. Chega de enrolação. Eu preciso que vocês entendam de uma vez por toda uma coisa. Uma coisa. Vocês serão eternamente reféns de dicas de Instagram, de generalizações, de orientações conflitantes, se vocês não entenderem o corpo de vocês, as necessidades de vocês e qual é o caminho do emagrecimento. E por que é tão importante que vocês entendam essa questão do caminho do emagrecimento? Porque flutuações de peso, como essas que aconteceram desde o final do ano passado até agora, vão acontecer a vida toda. Essa é a nossa realidade. O nosso peso flutua, isso é normal, certo? À medida que o tempo passa, situações da vida se modificam, a maneira como a gente pratica atividade física se modifica, a disponibilidade de alimentos se modifica, as preferências nutricionais se modificam e isso impacta no nosso peso. Então, a gente precisa aprender o caminho do emagrecimento, os fundamentos do emagrecimento. Por isso, na conversa de hoje, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo, um bom pouco no tempo, para a gente entender como o nosso corpo funciona. Porque a partir do momento que a gente entende como o nosso corpo funciona, a gente aprende a se controlar e se emagrecer. Então, a primeira coisa que eu quero fazer na live de hoje é explicar um pouquinho para vocês sobre como o nosso corpo gerencia essa questão do peso. E para a gente entender isso, a gente precisa buscar as origens, os princípios da nossa alimentação. Então, vamos lá. A nossa alimentação, primeiro conceito-chave, tá? E aquele que está fazendo um resuminho para revisar depois, essa é a parte onde vocês devem começar a anotar, tá bom? Então, primeiro conceito. A nossa alimentação, ela atende a requisitos primários, que são 2, e a diversos requisitos secundários. O que são requisitos primários e secundários? Ok.
Requisitos primários são aqueles que são necessários à nossa sobrevivência no curto prazo. Requisitos secundários são aqueles que demoram mais tempo para mostrar sua importância, ou seja, que quando não atendidos não nos levam a um risco de vida no curto prazo, ok? Então, essas são as necessidades que a nossa alimentação atende. Normalmente a gente se vê muito focado nos requisitos secundários, aporte de vitaminas, aporte de fibras, aporte de antioxidantes, sem que antes a gente se preocupe com os principais, que são os requerimentos primários. Então, quais são os requerimentos primários da alimentação? São dois: a obtenção de energia através do alimento e a obtenção de matéria-prima para compor a estrutura do corpo humano. Então eu vou explicar esses dois requerimentos primários da alimentação com bastante calma para que vocês entendam. E eu sei que isso pode parecer bem distante agora, mas é a base para que vocês consigam entender um pouco sobre o emagrecimento de vocês e como funciona o processo de emagrecimento. Ok, vamos lá. Quando a gente fala em requerimento primário de energia, a gente está falando como que o nosso corpo pega daquele alimento que a gente come, daquilo que a gente coloca na nossa boca e transforma aquilo num combustível para que as nossas células funcionem, tá? Então tem duas maneiras do nosso corpo fazer isso, pelo menos as duas principais são através do consumo de carboidratos. E como é que funciona com o carboidrato? Quando a gente ingere um carboidrato, o nosso corpo processa, digere aquele carboidrato em uma molécula chamada glicose. E essa molécula chamada glicose, ela é um combustível com o qual as nossas células funcionam. E a gente tem um outro combustível, que é a gordura. Então, quando a gente consome alimentos à base de gordura, eles serão também processados, assim como a glicose é, em um outro combustível chamado ácido graxo. E os ácidos graxos, eles andam no nosso corpo agrupados em três, em uma molécula que a gente chama de triglicerídeos. Então, primeiro conceito importante para vocês aqui, tá? O nosso corpo tem duas fontes principais de energia, duas fontes principais de combustíveis com os quais ele pode funcionar. Uma fonte é o carboidrato, que se converte em glicose, outra fonte é a gordura, que se converte em triglicerídeos. Glicose e triglicerídeos, então, são combustíveis. Esses combustíveis, eles são queimados pela célula num processo chamado oxidação e geram energia para o funcionamento das células. E a maioria das células do nosso corpo funciona muito bem com qualquer um desses combustíveis. Essas duas moléculas, glicose e triglicerídeos, são requeridas o tempo inteiro, porque o nosso corpo funciona 24 horas por dia, por todos os dias da nossa vida. Então, para que o nosso corpo não fique nunca sem energia, ele possui reservas de energia. A glicose, ele reserva principalmente no interior do fígado e dos músculos, e a gordura, ele reserva na nossa gordura. A glicose armazenada no fígado e nos músculos tem uma capacidade máxima de armazenamento que gira em torno de 3.000 calorias. E a gordura tem uma capacidade de armazenamento infinita, porque a gente consegue expandir a nossa gordura corporal, a gente consegue engordar, certo? Então, quando a gente tem excesso de glicose na circulação, o nosso corpo consegue converter essa glicose em gordura para conseguir armazenar nesse compartimento expansível que é a nossa gordura. E é assim que a gente engorda. A gente engorda aumentando esse compartimento de armazenamento. E como o nosso corpo ele foi concebido para um cenário de escassez de alimento, quando a gente se encontra com grande oferta de alimento, a tendência é que ele não desperdice isso. A tendência é que o nosso corpo pegue todo aquele alimento e transforme em energia, porque ele está habituado, por milhões de anos foi assim, à escassez. Então, sempre que houver fartura, ele vai tentar armazenar. Isso é um grande problema, ok? Então, vocês já entenderam que uma necessidade primária que a nossa alimentação atende é a obtenção de energia para o funcionamento do nosso corpo, que isso se dá por duas partes do alimento, o carboidrato e a gordura. O carboidrato é convertido em glicose, a gordura é convertida em triglicerídeos.
e esses dois são armazenados, embora a glicose em pequenas proporções e a gordura em grandíssimas proporções, visando haver oferta de energia o tempo todo, pois se a energia terminasse, nós morreríamos. Ok? Então eu falei que existia uma segunda demanda primária que a nossa alimentação atende. Alguém se arrisca a comentar aqui qual seria essa segunda demanda primária? Eu até já falei. É um teste se vocês estão prestando atenção. Se uma demanda primária da nossa alimentação, necessária à nossa sobrevivência, é a energia, qual seria a segunda demanda primária? Vamos ver aí um segundinho se alguém se responde e acerta. Eu vou tomar uma água enquanto isso. Não se apressem, não se assustem, nós chegaremos no emagrecimento. Mas isso é uma base para que vocês nunca mais se esqueçam. A Marilene acertou na mosca ali, ó. Matéria-prima. Muito bem. E a Meg Fonseca já se antecipou. Amanhã também, proteína. Então, gente, olha, para ver como vocês já sabem bastante coisa, ó. Tô vendo que bastante gente está sabendo. A segunda necessidade primária que o nosso corpo tem é a necessidade de se renovar constantemente. As nossas células, elas são construídas, atendem a uma determinada necessidade e morrem, né? E elas precisam ser substituídas. Nós temos tecidos constantemente em crescimento, como as unhas, como o cabelo. Nós temos células constantemente sendo produzidas, como células de defesa, como hormônios, como células de coagulação. E tudo isso é feito primordialmente de uma matéria-prima chamada proteína. Então, quando a gente ingere proteína, ao contrário do que muita gente acredita, o objetivo daquela proteína não é gerar energia. A gente só vai usar a proteína como fonte de energia em situações muito específicas. O objetivo primordial da ingestão proteica é gerar matéria-prima para construir o nosso corpo. Vocês conhecem aquela frase, você é aquilo que você come? A gente poderia refinar essa frase dizendo, você é a proteína que você come. Gisele, infelizmente essa live não vai ficar gravada. E então, proteína é o segundo requerimento primário da nossa alimentação. E o que o nosso corpo faz com a proteína? O nosso corpo pega a proteína, digere ela em aminoácidos, que são moléculas pequenininhas, e com esses aminoácidos ele constrói tudo que a gente precisa, hormônios, células de coagulação, músculos, cabelo, né? Então, uma coisa muito importante que a gente consegue inferir a partir desse raciocínio inicial da nossa live é que dentro das demandas primárias da nossa alimentação, energia e matéria-prima, quando a gente tem excesso de energia, não significa que a gente tem excesso de matéria-prima. E quando a gente sacrifica a matéria-prima junto da energia num processo de emagrecimento, como muitas dietas que a gente encontra por aí, que são baixas em proteína, a gente deixa de entregar para o corpo a matéria-prima que ele necessita para produzir tecidos que são importantíssimos, inclusive para o emagrecimento, como a musculatura. Então, quando a gente faz uma dieta onde a proteína não está bem calculada, a demanda estrutural não está bem calculada, o que vai acontecer? O indivíduo vai começar a ter um cabelo mais fraco, porque o corpo vai economizar proteína na fabricação do cabelo, vai fabricar uma unha mais fraca para economizar proteína na fabricação da unha. O indivíduo não vai conseguir ganhar massa muscular, porque afinal de contas, o que adianta chamar o pedreiro se não tem tijolo para construir a parede, né? Então não adianta estimular a musculatura se a gente não está dando aquilo que ela necessita para crescer. Então eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já fizeram alguma dieta, e vocês podem confirmar para mim aqui embaixo se isso aconteceu. Vocês já fizeram uma dieta onde vocês começaram a perder cabelo, começaram a ficar com a unha fraca, começaram a ter irregularidade de ciclo menstrual, começaram a perder massa magra. Por quê? Porque ao restringir as calorias de forma simétrica, como são as ditas dietas equilibradas, o que acontece é que vocês deixam de atender à demanda primária da estrutura corporal. E isso é um crime quando a gente faz qualquer tipo de dieta. Isso é o maior erro que a gente pode cometer de largada, porque aí a gente vai estar
danificando o nosso corpo, e o nosso corpo, como via de proteção, ele vai tentar reduzir taxa metabólica, reduzir a produção, o anabolismo de células importantes como as fibras musculares, e tudo isso vai, a longo prazo, fazer com que a gente tenha uma propensão muito grande ao reganho do peso perdido, que é o grande drama de quem já conseguiu emagrecer com alguma dieta. Então, isso é um ponto muito importante que a gente precisa tocar, tá, gente? Quando estamos querendo emagrecer, e eu vou ser repetitivo nessa live, porque a minha intenção é que vocês entendam isso de uma vez por todas, para que vocês tenham as bases do emagrecimento, para vocês poderem usar as ferramentas de emagrecimento de forma orientada. Então, quando a gente quer emagrecer, a gente quer fazer que o nosso corpo utilize a reserva de energia que ele tem. Só que energia é uma das duas demandas primárias da alimentação. A segunda demanda primária da alimentação é estrutura. E nós não temos reservas de proteína, porque ela é muito pesada. Então, se a gente deixa de comer um aporte proteico adequado, o corpo começa a destruir umas proteínas para construir outras. E normalmente aí o cabelo, a unha, a musculatura serão sacrificados em prol de compostos proteicos que são necessários à sobrevivência. Então o corpo sempre vai escolher aquilo que é necessário à nossa sobrevivência. Então, por favor, me deem retorno se ficou muito claro para vocês, que essas duas demandas primárias são compartimentos separados. E que quando a gente vai emagrecer, a gente quer sacrificar a energia, mas não pode sacrificar a estrutura. Eu preciso que vocês me dizem que isso ficou claro. Perfeito. Estou vendo aqui que a galera entendeu bem. Então, gente, vamos falar então sobre o que é emagrecimento. Emagrecimento é quando a gente quer mobilizar as nossas reservas de energia, correto? Então a gente acha que o reservatório de energia do nosso corpo está muito grande e a gente quer utilizar esse estoque para que a nossa composição corporal se modifique. Ó, já tem gente falando em mentoria de emagrecimento, tá? Ó, tá rolando aqui a conversa, depois a gente conversa sobre isso, mas não é... Eu quero que vocês fiquem comigo aqui agora para vocês entenderem esse raciocínio, ok? Então, gente, quando a gente quer emagrecer, a gente quer queimar o compartimento de reserva de energia. E para a gente queimar o compartimento de reserva de energia, a gente precisa gastar mais energia do que a gente ingere. Ponto final. Isso não é dúvida nenhuma. Nenhuma estratégia alimentar desafia isso. Não é low carb contra balanço calórico, não é jejum intermitente contra balanço calórico, não é low fat contra balanço calórico. Todo mundo que é sério sabe que o balanço calórico é físico, é algo que é inegável. A gente precisa gastar mais energia do que está consumindo para emagrecer, ok? Mas a questão que vocês precisam entender, e que essa sim não é consenso, é que existem ferramentas para que a gente consiga fazer isso. Então, quando a gente fala de uma dieta, ela é nada mais do que uma ferramenta. E as ferramentas de emagrecimento que funcionam melhor são aquelas ferramentas de emagrecimento que promovem um balanço calórico negativo, ou seja, um déficit calórico, sem provocar fome. Por quê? Porque um grande sábio do mundo da nutrição costuma dizer: a fome é o cemitério de qualquer dieta. A fome, gente, é um instinto de sobrevivência. E quando a gente não consegue controlar a fome, a gente não consegue fazer nenhuma dieta, porque eventualmente a fome vai nos vencer, tá? Ela é um instinto de sobrevivência. É muito difícil da gente combater um instinto de sobrevivência. Tá, mas então como é que as ferramentas de emagrecimento podem fazer isso? Beleza, então para a gente entrar no emagrecimento em si, vocês vão precisar entender de como o nosso corpo gerencia essa necessidade básica da energia, tá?
Então vamos lá. Segundo conceito importante da aula, segundo resuminho que vocês têm que fazer. Eu falei para vocês que a gente tem um espaço muito pequeno para armazenar glicose, que provém do carboidrato. E a gente tem um espaço grande e expansível para armazenar gordura. Eles ficam na proporção de 20:1, mais ou menos. Cada espaço que a gente tem para guardar glicose, a gente tem 20 para guardar gordura. Então, num indivíduo saudável, a gente tem normalmente ali 3.000 calorias guardadas como glicose. A molécula de reserva da glicose se chama glicogênio. E a gente tem 60, 70 mil calorias na forma de gordura armazenadas, no indivíduo magro, saudável, sem alteração de peso. O nosso corpo sabe que existe essa diferença de compartimentos. E como vocês muito bem sabem, não pode haver glicose em excesso e nem triglicerídeos, ou seja, nem carboidrato e nem gordura em excesso na corrente sanguínea, na circulação, porque eles alteram as propriedades físicas do sangue e eles podem causar eventos cardiovasculares no longo prazo, infarto, AVC, trombose, enfim. Então o nosso corpo gosta de manter as concentrações de glicose e triglicerídeos sempre sob controle. Quando vocês fazem uma refeição completa, digamos um prato típico brasileiro, arroz, feijão, ovo e bife. Beleza, vocês comeram arroz, feijão, predominantemente carboidrato, o bife e o ovo têm predominantemente gordura. Então vocês aportaram ao sistema glicose e triglicerídeos, ok? O corpo de vocês pensa assim, bom, a glicose eu não tenho muito espaço para guardar, o meu espaço para guardar é equivalente ao porta-luvas do carro. A gordura, eu tenho bastante espaço, eu tenho um porta-mala gigante para guardar. Então eu vou usar a glicose primeiro. Eu vou usar a glicose primeiro e vou guardar a gordura. Porque daí eu termino com a glicose, aí eu chamo a gordura para vir aqui e consumo ela e nenhuma das duas vai ficar em grande concentração na circulação. Esse é o raciocínio do nosso organismo. E quem promove essa ação é um hormônio chamado insulina. Então o que a insulina faz? A insulina detecta os nutrientes e quando ela percebe que existe abundância de carboidrato, ela se eleva. E ao se elevar, ela ordena os órgãos usem glicose, priorizem a glicose. E ela bloqueia a gordura no estoque. Então a insulina elevada força os órgãos a utilizarem glicose como fonte de energia e por isso, quando a gente tem insulina alta, a glicose tende a baixar. Quando a glicose está voltando aos níveis normais, ou seja, está terminando o carboidrato excedente, a insulina deve baixar e a gordura começa a ser mobilizada. Então, sempre a gente tem uma prioridade de oxidação dos substratos energéticos, glicose e triglicerídeos. A gente usa primeiro a glicose, depois os triglicerídeos. Quem coordena isso é a insulina, certo? O grande problema é que esse sistema, essa engenharia toda, ela foi calibrada para o consumo de carboidrato natural da espécie humana. E aí vocês vão entender o porquê da minha preferência pelas estratégias low carb de emagrecimento. O consumo natural de carboidratos da espécie humana gira em torno de 20% das calorias ingeridas. Eu falei isso no Congresso Brasil Low Carb na semana passada, e foi um slide muito comentado, de um estudo que foi publicado em 2004 em uma revista chamada American Journal of Clinical Nutrition, talvez a revista mais renomada na área da nutrição, que mostra, através de um levantamento ecológico, que o consumo médio de carboidratos da espécie humana foi ao longo de 2,5 milhões de anos estável em torno de 20% das calorias ingeridas, para ser mais preciso, 18%. Depois que a gente descobriu, criou a agricultura, houve um aumento substancial do consumo de carboidrato, indo de 18% a cerca de 40% a 45%, e depois da década de 60, quando a gente teve diversas mudanças relacionadas a orientações nutricionais de priorizar grãos e cereais, a gente chegou a 65% até 70% do aporte calórico vindo de carboidratos. Qual a leitura que eu faço sobre isso? Esse aporte massivo de carboidrato ao sistema carboidrato-insulina acaba levando a um desequilíbrio na regulação da insulina. Um fenômeno que a gente conhece como resistência insulínica,
que foi descrito pela primeira vez no final da década de 90 e hoje se sabe que está por trás de doenças extremamente prevalentes, como a obesidade, como o sobrepeso, mas também como hipertensão, como dislipidemia, e é o caminho que pavimenta o surgimento do diabetes. Então, o que acontece? Esse sistema, quando sobrecarregado, ele tranca. Como a gente ingere muito carboidrato, a insulina acaba subindo diversas vezes ao longo do dia. E os tecidos que respondem à insulina vão perdendo sensibilidade ao seu comando. Então, quando a insulina não consegue mais executar a sua ordem, ela se vê obrigada a subir ainda mais do que ela tinha subido anteriormente. E quando a insulina sobe ainda mais do que ela haveria de subir, ela represa ainda mais a gordura que foi estocada. E o que acontece? À medida que a oferta de carboidrato cai, a insulina não consegue mais baixar até aqueles níveis onde ela permite a utilização da gordura. Então a gente cria um gap, um limbo de energia, onde o indivíduo não tem mais a energia do carboidrato e ele não está conseguindo utilizar a energia da gordura pelos altos níveis de insulina. Qual vai ser a reação do corpo nesse momento? A sensação de que não existe energia suficiente e a geração de um impulso de fome. Essa, para mim, é a explicação fisiológica que me traz as razões pelas quais a grande maioria dos pacientes que me procura ganha peso. Como acabou de descrever a Mayan aqui, inflexibilidade metabólica. O corpo perde a capacidade de alternar entre as fontes de combustível. E aí a gente se vê preso num modo armazenamento para gordura e se vê dependente do carboidrato alimentar como fonte de energia. Nesse momento, desenvolveu-se a síndrome resistência insulínica. E no momento que desenvolveu-se a síndrome resistência insulínica, nós teremos indivíduos que estão cheios de energia, mas que não conseguem acessá-la, ou seja, que têm grandes estoques de energia no seu corpo, mas não tem mais a chave do armazém para poder utilizar essa energia. Então eles precisam constantemente buscar energia no alimento. E aí, quando a gente busca energia no alimento, a gente acaba consumindo calorias em excesso. E quando a gente tem calorias em excesso, quando a gente tem energia em excesso na circulação, a gente produz mais gordura e isso é um círculo vicioso. E à medida que o peso do indivíduo se eleva, ele fica com dificuldade para fazer atividade física, ele fica com dificuldade de mobilidade, ele vai tendendo ao sedentarismo e isso também vai dificultando a aquisição de uma composição corporal que seja satisfatória para ele. Então, como eu vejo esse como o principal mecanismo de acúmulo de peso, qual é a minha proposta em uma estratégia de emagrecimento? E por que eu sou fã das maneiras como a gente consegue conduzir esse emagrecimento na estratégia low carb? Por quê? Primeiro ponto. Ao reduzir o carboidrato, na estratégia que se chama low carb, porque low carb significa baixo carboidrato, ao reduzir o carboidrato, a gente vai ter uma menor estimulação à insulina. E estimulando a produção menor de insulina, a gente permite que os níveis de insulina baixem progressivamente. Quando os níveis de insulina baixam progressivamente, a gente reabre o compartimento de energia na forma de gordura, os triglicerídeos armazenados embaixo da nossa pele. E aí essa gordura começa a ser entregue ao sistema para geração de energia. Então, adotar uma estratégia low carb tira aquela trava para a utilização da gordura armazenada. E isso promove saciedade. Então esse é o ponto principal do porquê a minha primeira ferramenta de emagrecimento, podem anotar aí, é uma estratégia low carb. Por quê? Porque a estratégia low carb
promove emagrecimento através da redução dos níveis de insulina, e a redução dos níveis de insulina permite a mobilização da gordura estocada, e a mobilização da gordura estocada gera saciedade, e o indivíduo não tem mais aquele impulso de comer. Então esse é o ponto principal. E qual é uma outra maneira que eu tenho de tentar baixar os meus níveis de insulina? É fazendo jejum, é sem comer nada. Então, me alimentando numa janela menor de tempo, fazendo um jejum um pouco mais prolongado, de até 24 horas ou mais, 1 ou 2 vezes por semana. Então, essas são as maneiras que eu tenho de tentar baixar os níveis de insulina. E por isso a segunda ferramenta que eu utilizo com os pacientes que têm o propósito de emagrecimento é o jejum intermitente. Então, eu já estou entregando aí 2 ferramentas que eu utilizo com frequência nos pacientes que eu desejo emagrecer. 1. Estratégia low carb, baixar os níveis de insulina, mobilizar a gordura. 2. Jejum intermitente, baixar os níveis de insulina, mobilizar a gordura. E já respondendo a Simone, prejudica quem tem artrose? Obviamente, qualquer ganho de peso prejudica todas as nossas articulações e ligamentos, porque eles são projetados para o nosso peso ideal, ok? Então, é sempre muito importante a gente saber que todo o nosso corpo, nossos ossos, nossos ligamentos, nossas articulações foram projetados para o nosso peso ideal. E quando a gente está acima do peso, a gente tem um malefício muito grande, uma sobrecarga muito grande para essas estruturas e a gente acaba lesionando elas. Então, beneficia muito quem tem artrose emagrecer. Vamos olhar pelo lado positivo da coisa. Ok, então vamos lá. A gente já entendeu 2 ferramentas super importantes. Agora, vamos conversar sobre um problema que pode existir aqui. Vocês vão fazer esse diagnóstico, vocês vão me ajudar com esse diagnóstico. Nós estamos fazendo low carb, cujo objetivo é reduzir os níveis de insulina e mobilizar a gordura. E a gente conseguiu, começou a mobilizar a gordura, então a gente está se sentindo saciado. E normalmente, na estratégia low carb, essa sensação de saciedade permite que as pessoas promovam um déficit calórico sem ter que contar calorias, entende? Então elas não vão precisar contar calorias porque elas vão se sentir saciadas e elas vão diminuir o quanto elas estão comendo. Maravilha. Se elas conseguem acrescentar um jejum a essa estratégia, mais fácil ainda delas baixarem o nível de insulina delas e conseguir mobilizar a gordura. Lembrem, são ferramentas. Nada é sempre, nada é nunca, né? A gente precisa encontrar as ferramentas que mais se adequam, mas essas 2 ferramentas são fantásticas. Mas vocês estão pensando aqui comigo, né, nas 2 necessidades primárias que a alimentação atende. Falamos sobre isso lá no início da live. Vocês já sabem perfeitamente quais são elas. Qual pode ser um problema se eu começar a me sentir saciado e não tiver fome para comer? O que eu posso fazer de errado aí que pode prejudicar o processo de emagrecimento? Vamos ver se alguém descobre. Me contem o que pode dar errado com essa estratégia se eu não for muito atento. Depois a gente vai conversar um tiquinho sobre atividade física. Mas ainda na questão da alimentação, o que vocês julgam que pode acontecer de errado se a gente começar comer pouca proteína? Muito bem, porque vocês já sabem que a proteína atende uma demanda estrutural do nosso corpo. Então, comer pouca proteína vai prejudicar as funções biológicas de criação de estruturas, hormônios, células, músculos, enfim. Perfeito. Vocês mataram a charada. É aí que entra uma consciência muito importante, que é a consciência de que a gente precisa entender quais são os alimentos que a gente está ingerindo. E para esse entendimento, existe uma terceira ferramenta, então, que a gente pode utilizar quando a gente está pensando em emagrecimento, que é medir, aferir, conferir a relação proteína-energia que os alimentos possuem. Então, quando a gente vai buscar um alimento, quando a gente vai consumir alguma coisa, quando a gente vai olhar um rótulo, a gente tem como ver naquele rótulo quanto daquele alimento atende à nossa demanda de energia,
e quanto daquele alimento atende à nossa demanda de estrutura, através de uma relação que a gente chama relação proteína-energia. E a relação proteína-energia, ela é simplésima de fazer. Vocês vão pegar no rótulo de um alimento e vocês vão ver quantas gramas o alimento tem de proteína e quantos gramas o alimento tem de carboidrato e gordura. E vão somar as duas, porque afinal são as duas fontes de energia. Faz sentido? Quando a gente busca uma estratégia de emagrecimento, quanto maior for o aporte de proteína e menor for o aporte de energia, melhor. Então vamos pegar um alimento super proteico, o whey. O whey tem pouquíssima energia na forma tanto de gordura quanto de carboidrato. Tem muita proteína, ele é um concentrado proteico. Então ele atende à relação proteína-energia e ele ajuda muito no processo de emagrecimento, porque ele vai permitir que as demandas estruturais sejam cumpridas enquanto a gente permanece em déficit energético. Outros alimentos super positivos em proteína, carnes, ovos. Os alimentos com proteína de origem animal têm uma proteína muito bem digerida. Eles vão ter um pouco de gordura, sim, tudo bem, mas eles normalmente mantêm uma relação proteína-energia de pelo menos 1:2, a maioria deles até 1:1. E essa é uma relação proteína-energia muito interessante. Então vocês já têm uma terceira ferramenta agora, que vocês já sabem que o emagrecimento é a mobilização da nossa reserva de energia. Vocês já sabem que a reserva de energia, ela faz parte de uma das duas necessidades primárias da alimentação. E que a segunda necessidade primária, que é a de estrutura, a advinda da proteína, ela não pode ser sacrificada. Então vocês sabem que para vocês sacrificarem a energia, vocês têm low carb, jejum intermitente, vocês têm que contar calorias também, embora eu acho que isso é muito difícil de fazer e normalmente não funciona no longo prazo, existe essa possibilidade. Para atender a demanda de proteína, vocês têm a relação proteína-energia, que agora vocês já sabem fazer nos alimentos que vocês comem. Então, gente, entendam que as ferramentas estão aí, basta vocês aplicar. Então, é assim que se faz emagrecimento. Vocês não precisam sair aplicando todas as ferramentas ao mesmo tempo, mas o que vocês podem é fazer testes com as ferramentas para ver como é que vocês se sentem. Testes em termos de qual eu começo, qual eu me adapto primeiro, qual é o próximo passo que eu vou dar, o que está acontecendo comigo que eu preciso mudar. Então, eu não estou tendo saciedade? Será que eu não estou atendendo a minha demanda de proteína? Será que eu não estou cortando o carboidrato suficiente para minha insulina baixar? A gente precisa se autoanalisar o tempo todo. Então, esse é um ponto muito importante que eu queria tratar com vocês. Chegamos até aqui, falamos sobre essa questão de provocar o emagrecimento, como a gente começa a provocar o emagrecimento, falamos sobre essa questão de atender a demanda proteica. A quantidade de proteína que a gente deve ingerir vai depender de uma série de fatores, da nossa composição corporal atual, da nossa massa muscular, do nosso grau de atividade física. Mas a gente não precisa calcular isso. Quando a gente centra a nossa alimentação na proteína, a gente pode comer até a saciedade, porque eu já falei para vocês que a demanda de energia, se a ingestão de carboidrato for baixa o suficiente, vai ser a partir da gordura corporal. E se vocês atenderem a demanda proteica, vocês vão sentir saciedade. Então vocês podem comer proteína à vontade quando estão numa dieta de emagrecimento, porque no momento que vocês se sentirem saciados, vocês encontraram as proporções adequadas da composição da dieta de vocês. A Luciane perguntou se a carnívora seria a melhor estratégia para quem consegue fazer. A carnívora é uma estratégia de isenção de carboidratos. É uma estratégia de isenção de carboidratos e priorização de proteína. Ela costuma ser uma dieta muito eficaz em termos de emagrecimento. É necessário fazer carnívora para emagrecer? Não, não é necessário. Mas é sim uma estratégia extremamente restrita em carboidrato e extremamente centrada na proteína. Então costuma ser bem eficaz. Tanto que se vocês forem analisar, os animais carnívoros são animais tipicamente de baixo percentual de gordura corporal, né? Enquanto os animais que consomem muito carboidrato
são animais tipicamente com um alto percentual de gordura corporal. Então, é razoável esse raciocínio de vocês, tá? O Marcelo perguntou sobre mentoria de emagrecimento. Gente, eu não tenho nenhuma mentoria de emagrecimento, mas eu participo de uma mentoria de emagrecimento. Eu acho bem importante falar isso para vocês, porque talvez seja uma oportunidade muito interessante para vocês que estão um pouco confusos com relação a isso, tá? Tô vendo aqui bastante perguntas. Eu tenho uma dupla que eu confio muito, que é a Larissa Albino e a Vitória Soares, tá? E elas têm um desafio de emagrecimento, inclusive eu acho que agora elas estão com inscrições abertas. Elas têm um desafio de emagrecimento que se chama Time Calça Frouxa. Vários seguidores meus já me contaram que foram fazer esse desafio de emagrecimento com elas e perderam quantidades absurdas de peso, assim, 10, 15 quilos. E é uma mentoria de emagrecimento que elas fazem que é dentro dessa estratégia que a gente estava conversando aqui. Elas seguem mais ou menos o mesmo protocolo que eu tenho feito, né? Então, elas costumam fazer aí um desafio, eu acho que são 4 semanas, tenho certeza que são 4 semanas, onde a Larissa organiza toda a parte logística, né? Ela vai explicar para vocês como fazer as refeições, que refeições fazer, quando fazer jejum, vai explicando a logística. E a Vitória, que é Nutri, vai resolvendo as dúvidas de vocês e conduzindo um grupo fechado no WhatsApp, onde vocês trocam informações ali a respeito de o que comer e tudo mais. O meu papel nessa live é como convidado, e não sou só eu, são vários médicos, todos dentro dessa filosofia low carb aí, dessa galera que se encontrou no Brasil Low Carb na semana passada, que dão aulas sobre temas específicos. Por exemplo, nessa edição, eu vou dar uma aula sobre o link entre sono e emagrecimento, que é uma coisa bem profunda e bem interessante. Então, vocês que estão aqui com bastante dúvida e estão pensando, daqui um pouco é algo a vocês considerarem, tá? Eu até vou pedir para o time depois botar o link ali na minha bio para ficar mais fácil para vocês se direcionarem. É Time Calça Frouxa, a mentoria das meninas, tá? Eles estão com vagas abertas, é 100% online, tem grupo de WhatsApp com assistência aí 24 horas, tem planos alimentares, desafios, compartilhamento de experiências e aulas com especialistas que nem eu. Então, e o ticket é muito, muito bom. Eu acho que são menos de R$300 para tudo isso aí que eu falei para vocês. E como eu disse para vocês, várias pessoas, as quais eu já direcionei para elas, porque seguidamente aparece no direct um pedido de mentoria, de emagrecimento. As pessoas que eu direcionei para o time Calça Frouxa sempre voltaram me relatando grandes perdas de peso. Então é realmente uma mentoria aí que eu acho que funciona muito bem. Bom, vamos falar aí com relação à atividade física que vocês me pediram antes. São duas coisas que são super importantes a gente raciocinar a respeito da atividade física, tá? A gente tem a atividade física com o propósito de queimar calorias e forçar o balanço calórico negativo, né? E a gente tem a atividade física voltada ao longo prazo, para gerar uma taxa metabólica basal maior. Qual das duas vocês acham que vai gerar mais resultado no longo prazo? Aquela que é focada no hoje ou aquela que é focada em uma característica corporal que vai se manter? Eu tenho a tendência a acreditar que é aquela focada na característica corporal que vai se manter, ok? Então, sempre eu acho que a prioridade no emagrecimento é da musculação, construção de massa muscular, tá? Construção de massa muscular é extremamente importante para a gente manter o peso perdido. Para a gente minimizar a perda de massa magra, que às vezes acontece ao longo do emagrecimento, é parte disso, mas principalmente para a gente garantir uma massa muscular que vai manter uma taxa metabólica elevada lá no futuro, tá? Então, acho muito, 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 muito importante que a gente faça musculação. É a minha modalidade de atividade física preferida no emagrecimento. Claro que colocar todas é fantástico, mas se tiver que escolher uma, talvez essa seja a ideal para se começar, tá?
A Tati perguntou se eu tenho alguma dica de alimento para ingerir ao final do jejum. Bom, final do jejum, se quando faz um jejum um pouco mais prolongado, a gente vai estar com o estômago um pouquinho mais contraído, um pouquinho menor em volume. E se a gente consome uma refeição muito grande, essa distensão rápida do estômago pode provocar sintomas bem desagradáveis, como náusea e às vezes até diarreia, por um processo chamado reflexo gastrocólico. Então, quando se fez um jejum um pouquinho mais prolongado, a Jordana perguntou isso aí também, o legal é quebrar o jejum com uma refeição um pouquinho menor. Umas castanhas, tomar bastante água, daqui um pouco um chá ou um iogurte, não com uma churrascada, tá? E é deixar algumas horas o estômago trabalhar aquela refeição um pouquinho menor, porque isso aí vai promover um relaxamento do estômago e ele vai acomodar a refeição melhor quando vocês fizerem a refeição principal. A Carla perguntou se só musculação sem cardio funciona. Funciona. O emagrecimento funciona até sem musculação e sem cardio, só que aí ele não vai ser tão saudável, né? Ele não vai também ser tão duradouro. Então, assim, a gente tem que ver quais são as nossas possibilidades e a gente tem que, com essas possibilidades, trabalhar aquilo que está ao nosso alcance. Tudo é importante, mas a prioridade é uma estratégia adequada de emagrecimento. Se a gente não tem assim aquele conhecimento necessário para montar uma estratégia adequada de emagrecimento, a gente não se sente à vontade em tomar decisões em termos de low carb, em termos de jejum. É muito legal a gente fazer daqui um pouco uma mentoria, né? Assim como tem esse desafio aí das meninas que eu falei, do time Calça Frouxa, pega um desafio que nem o time Calça Frouxa, vai lá, faz o desafio de 4 semanas, já vai ter uma boa perda de peso, já vai ficar super motivado, tira as dúvidas que tem que tirar, né? Conversa com as meninas, vê como é que elas fazem no dia a dia delas, quais receitas funcionam para elas. Então pega alguém que tem familiaridade com isso, paga uma consultoria para essa pessoa, para te se familiarizar com isso. Porque aí o teu rendimento na dieta vai ser muito melhor. E tu vai aprender coisas naquele desafio que tu vai poder usar para o resto da tua vida. Então daqui um pouco, se um dia o teu peso subir de novo, tu pode buscar aqueles conhecimentos que tu adquiriu nesse tipo de desafio e fazer de novo o teu emagrecimento acontecer, tá? A Cris perguntou aqui se a live vai ficar salva. A live não vai ficar salva. Ela vai ficar 24 horas no perfil aí para vocês não ficarem muito bravos comigo, mas depois eu vou tirar fora, tá? Nádia, diminuir o consumo de açúcar. Estou comendo menos carbo, fazendo atividade física, mas não estou evoluindo. Ok. O que pode estar dando errado? Então vamos lá, Nádia. Algumas coisas podem estar dando errado, tá? Uma das principais é, se tu tem muita resistência insulínica, se o teu grau de resistência insulínica é alto, pode ser que a restrição de carboidrato que tu está fazendo, somente diminuindo o consumo de açúcar, não está sendo o suficiente. Aqui eu vou dar para vocês um detalhe muito importante. Não é só o açúcar que vira açúcar, né? Todo o carboidrato que a gente ingere, a farinha, a batata, o arroz, ele vai ser digerido em glicose. Glicose é o açúcar no sangue. Então a restrição de carboidrato contempla bem mais do que apenas diminuir o açúcar. E talvez, se tu não esteja reduzindo o suficiente o carboidrato, tu não está reduzindo suficientemente o teu nível de insulina a ponto de conseguir mobilizar a tua gordura. E aí tu não está conseguindo evoluir. A outra coisa que pode estar dando errado é tu não estar ingerindo proteína suficiente. E aí o teu corpo, desesperado, né, porque ele não tem reserva de proteína, ele provoca fome em ti. E aí quando tu vai comer, tu come carboidrato ou gordura e não come proteína de novo. E aí teu corpo fica, meu Deus do céu, essa menina precisa comer proteína, eu tenho que fazer hormônios, eu tenho que fazer células de defesa, eu tenho que fazer cabelos, tá? Então é bem interessante tu dar uma analisada na composição da dieta que tu tá fazendo e analisar se tu não tá deixando passar nada, se tu não tá restringindo de menos, se tu não tá restringindo a proteína demais. Então essas coisas são interessantes de se avaliar. E de novo, né, eu tô aqui
puxando a brasa pro assado das minhas amigas Larissa e Vitória, mas é porque eu gosto muito realmente da mentoria delas, participo desde a primeira edição. Se tu tem dificuldade, vai lá, entra no link que eu vou deixar ali na minha bio e te inscreve no time Calça Frouxa e conversa com as meninas, tira tuas dúvidas, monta um plano legal para ti, para essas coisas começarem a fazer sentido. A Rê perguntou a partir de que faixa a insulina é alta. O ideal dos valores de insulina de jejum é que ela esteja pelo menos abaixo de 8, tá? Quanto menos, melhor, exceto se o paciente já for diabético. Aí é um cenário completamente diferente. Mas, via de regra, quanto menos, melhor. Eu considero uma insulina em jejum acima de 10 preocupante e muito indicativa de resistência insulínica. A Liz falou, faço low carb, já emagreci 5 quilos. Vou para musculação sem fome, mas não tenho resistência para realizar todo o treino. Onde posso estar errando? Então, Liz, isso é muito comum em quem tem resistência insulínica. O que acontece? Quando tu vai para musculação, chega um momento que tu está em jejum, começa a diminuir a glicose. Só que a tua insulina ainda não baixa o suficiente para te conseguir mobilizar a gordura de forma eficiente. Te falta, como a Maia falou ali, flexibilidade metabólica. E aí tu entra num limbo de energia, né? Esse limbo de energia faz com que tu comece a titubear no treino, comece a faltar força, comece a te sentir mal. Então, a maneira de corrigir isso é melhorando a resistência insulínica, não é comendo para ir pro treino, porque comendo para ir pro treino tu vai estar secando o gelo, tapando o sol com a peneira, tá? Então, o negócio é tu fazer uns protocolinhos de jejum, fazer uma restrição maior de carboidrato, fazer atividades aeróbicas de baixa intensidade, elas estimulam bastante a flexibilidade metabólica, então essas são coisas que tu pode fazer para te tentar melhorar a tua perda de peso e melhorar a tua flexibilidade metabólica, certo? Então, não é que tu esteja errando, mas faltam refinamentos. Me perguntaram como diminuir a gordura visceral. A gente não seleciona a gordura que vai ser queimada, mas como a gordura visceral é uma gordura patológica, normalmente o corpo escolhe ela para queimar primeiro. Então a maneira certa de diminuir gordura visceral é emagrecendo. Emagrecer é a maneira certa de perder gordura visceral. E para emagrecer, usa uma das ferramentas que a gente discutiu aí hoje, sem nunca esquecer das duas demandas primárias da alimentação. O Eduardo perguntou como a gente vê resistência insulínica nos exames. A gente tem alguns indicativos de resistência insulínica nos exames. Os mais comuns, elevação do triglicerídeos, redução do colesterol HDL, que a gente popularmente chama de bom colesterol, níveis elevados de glicose ou níveis elevados de insulina, mesmo com os níveis de glicose normais. Esses são os sinais mais normais nos exames laboratoriais. Mas eu vou dizer para vocês que o sinal mais fidedigno, mais sensível, mais adequado de resistência insulínica é realmente a composição corporal do paciente, é aquele sobrepeso que começa a aparecer, 1 quilinho a mais por ano, né? E o questionário de sintomas, é essas coisas que vocês estão me relatando aí, não tem energia, não consegue fazer suas atividades, sente sonolência diurna, não tem endurance nas atividades físicas. Esse tipo de sentimento indica muito a ocorrência de resistência insulínica. Não tem como a gente falar, Michele, em quantos gramas de proteína por quilo, porque a maneira adequada da gente calcular a meta proteica é pela massa magra, não é pelo peso total. Então, para isso tem que ser feito algum método de avaliação de composição corporal. Eu utilizo no consultório a bioimpedância, outros profissionais utilizam os protocolos de dobras e a gente calcula a partir daí, tá? Mas, assim, um cálculo muito generalista e muito propenso a erro, mas só para não te deixar sem um número, seria em torno de 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então, se tu tem 70 quilos, 140 gramas de proteína por dia. Opa, cliquei errado aqui. Barrinha de proteína pode no pré-treino? Pode, só lembrar que a digestão da proteína ela é um pouquinho mais difícil, ok? Então, se a gente consome muita proteína antes de treinar, nosso fluxo sanguíneo vai ser direcionado para o estômago para fazer a digestão da proteína, pode faltar fluxo sanguíneo na musculatura. Então, o momento ideal da gente consumir proteína
seria depois do treino, tá? A Aline perguntou até que ponto é importante a ajuda de inibidores. Isso são coisas que a gente avalia ao longo do processo de emagrecimento. Eu não costumo começar com inibidores, mas se o paciente eventualmente tem um platô de emagrecimento ou alguma coisa assim, são medicamentos efetivos, a gente também não pode abrir mão de usá-los. A Kátia falou uma frase muito importante aqui, que é a frase que eu finalizei a minha apresentação lá no Brasil Low Carb. Se quisermos ser saudáveis, temos que nos comportar como Homo sapiens. E é isso aí, gente. Isso é uma dica muito importante. As pessoas tendem a taxar de radicais as pessoas que fazem low carb. Isso é super comum, eu passei muito por isso. E, na verdade, nós somos normal carb, né? Porque o ser humano consumiu pouco carboidrato ao longo de toda a sua existência. Foi só agora, aos 45 do segundo tempo, que a gente descobriu como cultivar plantas e a gente começou a consumir carboidrato à la louca, né? Eu inclusive falei isso no Brasil Low Carb, vou repetir agora. Se a gente fosse colocar a história da humanidade numa linha de 24 horas, a gente teria descoberto a agricultura há 3 minutos. Então é muito pouco tempo. Então realmente o nosso corpo é configurado de fábrica para uma ingestão bem baixa de carboidrato. E por isso eu acredito que essa ingestão bem baixa de carboidrato funciona tão bem para o emagrecimento. Mas a Carbolândia é viciante, então tem bastante gente que fica brabo quando a gente diz que não pode ali exagerar nessas coisas. Enfim, são tudo questão de escolhas, mas eu acredito que se a gente quer realmente emagrecer, manter resultados, a gente entender a fisiologia básica do nosso organismo é parte principal e hoje vocês viram tudo isso, né? O Marcelo perguntou como faço para entrar no programa de emagrecimento das meninas que você comentou. Bom, nesse momento eu já coloquei ali na minha bio, já pedi para o meu time aqui colocar no link principal da minha bio o acesso para vocês, tá? Então vocês podem só entrar na minha bio e clicar no link que está ali, no link principal, vai abrir direto a inscrição do programa das meninas aí, da Lari e da Vitória. Caso vocês tenham dificuldade com isso, Lari Albino, Vitória Soares, vocês podem procurar elas aqui no meu Instagram, elas são parceiras minhas, estão sempre por aí, se bobear, estão até nessa live aqui, e entrar no perfil delas que deve ter ali bastante material para vocês consumirem e os links de inscrição para o desafio dela que está de inscrições abertas. A Lari até me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp dizendo, tá sim abertas as inscrições, programa 100% online que dura 4 semanas, acontece dentro de um Instagram fechado, onde a Lara faz a dieta com o time, mostrando como fazer na vida real, cozinhar, preparar as refeições, dividir, enfim, com ideias de pratos e como se organizar na rotina. Todos os dias a Vicky, que é a Nutri, estará no grupo de WhatsApp dando suporte, tirando dúvidas, e ali o time interage, todo mundo pode falar então, e manda foto de refeições e tudo mais. Aulas e lives com profissionais de saúde sobre diversos temas, aí que entra o Dr. Will, tá? E o encontro ao vivo toda semana com a Lari para aprender sobre a estratégia. Eu recebi uma mensagem aqui do Instagram que eu tenho 1 minuto e 47 segundos para finalizar essa live e serei derrubado. Então vamos finalizando aí as perguntas, tá? Eu vi que tem bastante pergunta não respondida aqui. Talvez a gente tenha que fazer mais uma live sobre emagrecimento aí. Quem sabe eu faço uma com a Lari e com a Vicky e vocês conversam com elas um pouquinho sobre essa mentoria também, tá? Tem várias perguntas aqui que ficaram na minha cabeça, mas eu vou encerrar então. Vou agradecer a vocês mais uma vez pela presença, 325 pessoas, a gente chegou a 380. Maravilhoso poder conversar com vocês, tirar algumas dúvidas, falar um pouquinho sobre fisiologia, tentar trazer vocês para esse mundo complexo da nutrição e do metabolismo. Muito obrigado mesmo pela presença, pelas perguntas, pelo carinho, pela amizade. E se vocês tiverem eventuais dúvidas adicionais, me procurem ali no direct, me mandem mensagem nas caixinhas, a gente segue se falando, tá? Vou ver se rola essa live com as meninas para a gente falar mais sobre o programa delas. Caso contrário, fiquem com Deus, um super abraço, muito obrigado por tudo e nos encontramos na próxima. 24 horas de live no perfil, avisem os conhecidos de vocês que vocês acham que possam se beneficiar dessa live e amanhã ela vai para o espaço. Grande abraço, tchau, tchau, fiquem bem.